Em 1891, o renomado escritor e poeta irlandês Oscar Wilde publicou O Retrato de Dorian Gray, uma obra que explora a busca pela juventude eterna, deixando um legado literário que desafia a passagem do tempo. No livro, Dorian Gray permanece jovem e belo enquanto seu retrato envelhece, refletindo os pecados e a decadência de sua alma. Porém, o que muitos não sabem é que Wilde enfrentou sua própria batalha ao contrair meningite nos últimos anos de sua vida. Assim como Dorian Gray não pôde escapar das consequências de suas ações, Wilde também não conseguiu escapar dos efeitos devastadores da meningite, que trouxe um fim trágico à sua vida. Neste episódio, vamos explorar essa doença que pode levar a complicações graves no sistema nervoso, entender como ela afeta o corpo e discutir as formas de prevenção e tratamento. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Então fica nesse episódio do Neurotalks com a participação especial do médico infectologista Paulo Behar e do doutor em microbiologia Cícero Armidio. Não se esqueça de seguir o nosso podcast no Instagram, @neurotalks.ufspa, e mandar suas perguntas e comentários. Eu sou o Vitor Alves e está comigo meu colega Vitor Ritt. Nós somos estudantes de medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e mediaremos essa conversa entre os doutores Paulo e Cícero. O roteiro é de Viviane Muller, Morgana Rosa e Vitório Serafim. Nosso primeiro convidado, Paulo Behar, é médico pela UFSPA, mestre em ciências, ênfase em microbiologia, pela UFRJ e doutor em pneumologia pela URGS. É infectologista do Hospital Nossa Senhora da Conceição e da Santa Casa de Porto Alegre. Também é professor de infectologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Nosso segundo convidado, Cícero Armidio Gomes Dias, possui graduação em farmácia pela URGS, mestrado e doutorado em ciências, com ênfase em microbiologia, pela UFRJ. É professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Atualmente, trabalha na área de microbiologia médica, com foco em infecções hospitalares, pneumocócicas e em epidemiologia. Esse podcast foi desenvolvido pelos estudantes da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com o objetivo de facilitar informações sobre as principais doenças relacionadas com o sistema nervoso de maneira breve, prática e acessível. Professor Cícero, para começarmos, seria interessante entendermos o que é exatamente a meningite. Além disso, existem diferentes micro-organismos que podem desencadear a doença. Mas como esses agentes patogênicos conseguem invadir e afetar o sistema nervoso central? Bem, inicialmente, obrigado pelo convite para participar dessa atividade. A gente precisa entender que o nosso cérebro é um local muito protegido do corpo, né? Ele precisa ter diversos mecanismos de proteção, inclusive contra agentes infecciosos. Então, revestindo o cérebro, existem as meninges, né? E são membranas que conferem um sistema de proteção ao cérebro. E a presença de micro-organismos nesse local, nesse espaço, portanto, das meninges, representa uma ameaça. E aí o corpo reage e a gente vai ter, em resposta a isso, a meningite. Alguns micro-organismos são capazes de chegar até as meninges, eu vou falar depois brevemente qual é o caminho que eles utilizam para chegar até lá. Mas são poucos, assim, se a gente considerar todas as bactérias, vírus e fungos que existem, pouquíssimos deles têm a capacidade de chegar até as meninges. Então a gente menciona bactérias como o meningococo, por exemplo, é uma bactéria que dispõe de alguns recursos para atingir esse espaço. Cada micro-organismo tem a sua rota, o seu roteiro, digamos assim. Mas alguns deles, eu posso apontar assim, são os mais frequentes entre as bactérias, por exemplo, e eu uso mais uma vez o exemplo do meningococo, poderia usar também do pneumococo, outra bactéria causadora de meningite. Essas bactérias podem ser encontradas normalmente no nosso nariz, sem causar qualquer problema, inocentemente no nosso nariz. E por algum motivo, e esses motivos nem sempre a gente consegue entender com clareza, né? A partir do nariz, essas bactérias chegam até a corrente sanguínea. E aí, pelos vasos, pela corrente sanguínea, pelo sangue, eles vão chegar até as meninges. E aí, dentro desse esquema de proteção que as meninges constituem, existe uma barreira, que é a barreira hematoencefálica. Então, é aquela barreira que impede que componentes do sangue cheguem até as meninges. Então, realmente, muito poucos micro-organismos são capazes de transpor essa barreira. Eles podem chegar pelo sangue até esse local, mas alguns poucos atravessam essa barreira que chama barreira hematoencefálica e chegam até as meninges, provocando a meningite.
Professor Behar, a meningite pode evoluir muito rapidamente, que torna fundamental o reconhecimento precoce dos sintomas. Quais são os primeiros sintomas e sinais que devem acender um alerta? Como o público pode saber quando é hora de buscar ajuda imediata? Bom dia, obrigado pelo convite e eu agradeço principalmente porque é um assunto realmente bastante importante, porque as meningites podem ser desde leves, mas quando elas são moderadas ou graves, realmente podem causar um dano bastante grande, então é realmente importante divulgar as informações. São vários tipos de meningites, como já foi colocado pelo professor Cícero. Então, eu vou falar agora das meningites agudas. Existem as virais, as bacterianas, sendo as mais frequentes. Até dá mesmo para a gente englobar essas meningites em termos de sinais e sintomas comuns. E os sinais e sintomas mais comuns, eles costumam aparecer de modo concomitante, com febre alta, dor de cabeça bastante forte e enjoo. Esses sintomas são os principais. E em relação ao enjoo, muitas vezes as pessoas até não sentem enjoo, mas direto assim, de repente, surge um vômito. Isso é um pouquinho mais comum nas meningites. E eventualmente se tem também enjoo, até uma coisa que é ensinado nas faculdades em relação ao vômito e ao enjoo, que nas meningites é frequente que existe vômito não precedido de náusea, explicando em termos um pouquinho mais técnicos. Eu tenho visto pessoas às vezes que se preocupam em relação à meningite, porque tem uma dor de cabeça muito forte, e aí se preocupam. Sim, sempre algo forte, uma dor de cabeça forte, sempre a gente deve ter bastante cuidado e, se ela persistir, procurar atendimento. Mas no caso das meningites, tem que ter febre também junto. Então é a dor de cabeça forte, a febre e vômitos. Dependendo da causa da meningite, a gente pode ter outros sintomas, como dor no corpo, falta de apetite, dor atrás dos olhos. Agora, o que marca mesmo a meningite são esses 3 sintomas principais. Por vezes, a meningite vem depois de uma outra infecção que já existe, como, por exemplo, dor de ouvido, uma otite, uma sinusite. Então, alguém que começa com dor de ouvido, essa dor de ouvido vai ficando mais forte, e aí surge febre, e aí dor de cabeça e vômito, sinal de alerta. É bastante preocupante, tem que procurar imediatamente o seu médico, ou um pronto atendimento, ou uma emergência de hospital, porque pode ser realmente algo grave, pode ser uma meningite. Então, de novo, por vezes a meningite começa direto, ou às vezes ela começa de um modo indireto, com uma infecção já pré-existente em outro local da cabeça. Então são esses os cuidados que preocupam e que fazem pensar em meningite. Por vezes, logo em seguida, começa a surgir também uma dor e uma certa rigidez no pescoço, não somente no pescoço, mas também, às vezes, uma dificuldade de se sentar, de dobrar as pernas. Então, esse também é um outro sinal importante. Às vezes ele é um pouquinho posterior, geralmente começa com a febre, febre e dor de cabeça, e os vômitos, e em seguida podem começar a surgir essas dificuldades, essa rigidez, essa dureza de dobrar o pescoço, e o pescoço não só fica mais rígido, ele também fica muito dolorido quando se tenta, por exemplo, encostar o queixo no peito. Professor Cícero, muitos ouvintes podem não saber que a meningite pode ser causada por diferentes tipos de micro-organismos. Você poderia explicar as principais diferenças entre uma meningite bacteriana, viral e fúngica e como essas diferenças impactam o tratamento e o prognóstico? Certo. Como havíamos falado, existem diferentes micro-organismos. Eu também insisto nisso, é uma seleção de micro-organismos, mas eles podem ser tanto bactérias, alguns vírus, alguns fungos, que são responsáveis pelos casos de meningite. E elas são diferentes entre elas. A gente poderia, assim, fazendo uma generalização, considerar que as meningites bacterianas, em geral, são as mais graves, as mais agressivas pelos sintomas que provocam e pela maior mortalidade. Mas não significa que a gente possa ter também infecções fúngicas e por vírus também bastante agressivas. Mas, assim, para você ter uma ideia, no passado, quando não havia antibiótico, as meningites bacterianas eram praticamente uma sentença de morte, porque a letalidade era praticamente 100%. Com a chegada de antibióticos, há já muitos anos, a possibilidade de controlar o processo infeccioso melhorou bastante. E é isso que se considera, assim, quanto à possibilidade de tratamento e prognóstico. O paciente tem que ser tratado, a pessoa com suspeita de meningite, ela tem que ser imediatamente tratada de acordo com o quadro.
Então, casos de meningite que se comprovam como bacteriana vão receber antibióticos agressivamente, o paciente recebe agressivamente antibióticos e se espera uma melhor resolução do caso. Quando fica caracterizada a infecção por vírus, aí, dependendo do vírus, existem tratamentos com antivirais. Alguns não têm, assim, a gente tem que ter uma conduta de expectativa, né, de verificar como é que vai acontecer o caso. Nos casos que tem a possibilidade de tratar, como é o caso do herpes tipo 2, que é um causador de meningite, existe tratamento, então, com antivirais e com um prognóstico muito bom quando adequadamente tratado. Nos casos das meningites por fungos, aí existe um agente que chama criptococo, que é um causador importante de meningites. Acomete mais pessoas com imunodepressão, alguma forma de imunossupressão grave. E aí, por ser o paciente muito imunodeprimido, a dificuldade de tratamento é maior, mas existem antifúngicos que podem tratar adequadamente a infecção pelo criptococo. Então, isso em geral, assim, encerrando essa questão do tratamento e prognóstico, a gente pode dizer assim, existem tratamentos específicos para cada tipo de agente e eles têm que ser imediatamente acionados para que a gente possa ter um bom prognóstico da infecção nesses casos. Dr. Behar, após identificarmos os sintomas, o próximo passo é o diagnóstico. Como é feita a confirmação da meningite? Existe algum desafio particular em diferenciar uma meningite bacteriana de uma viral durante o diagnóstico? O diagnóstico diferencial entre as meningites, as causas da meningite, por vezes é um pouco mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, requer um pouquinho de observação. Mas, em geral, essa distinção é fácil. Começando pela história, pela conversa, aí onde o médico vai vendo quais são os sintomas, qual é a intensidade dos sintomas, como é que eles vão aparecendo. Depois são feitos alguns exames de sangue e aí se pode ver também se existe algum sinal no hemograma, por exemplo, de uma infecção causada por bactéria, causada por vírus. E também existem as meningites causadas por fungos, né? Essas, em geral, mais associadas a doenças que causam uma baixa da imunidade, como a infecção pelo HIV ou o uso de alguns medicamentos que baixam bastante a imunidade. Já nesse contato primeiro, né, de conversa e de examinar, a gente já pode direcionar um pouquinho para qual a causa mais provável, qual o micróbio mais provável. Na sequência, é fundamental que se colha o líquido da espinha. Esse é um exame que muitas vezes as pessoas têm um pouco de medo, né? Mas é um exame muito tranquilo, sem complicações. No máximo pode causar um pouquinho de dor, que passa em seguida. E nesse exame são feitos alguns testes específicos para a gente visualizar o agente causador da meningite, a bactéria, ou depois uma cultura para ver se há crescimento de bactérias, de fungos. E quando se olha o tipo de células que estão alteradas nesse líquido, também esse tipo de célula ele já dá uma direção. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem testes que são rápidos e que têm uma capacidade muito boa de detectar desde vírus até bactérias e fungos, que é o teste do PCR. Até recentemente no Ministério da Saúde, né, está sendo estudada a possibilidade de se utilizar até no SUS painéis desses testes de PCR que identificam com uma precisão e com uma rapidez muito boa. Isso ajuda bastante no diagnóstico. Doutor, sabemos que os tratamentos variam de acordo com o agente causador, mas há casos em que a resposta ao tratamento pode não ser imediata. Quais complicações podem surgir durante ou após o tratamento? E existe um risco significativo de sequelas neurológicas, mesmo após a cura da infecção? Então, a possibilidade de ficar algum problema de saúde depois de tratar da meningite, ou seja, sequelas, como foi colocado, ela depende de dois fatores principais. Primeiro, o quão cedo essa infecção foi detectada e foi iniciado o tratamento. E o outro fator importante é qual é a causa, qual é o micro-organismo causador. Os micro-organismos, né, que têm o potencial de causar doença mais grave e com esse potencial de deixar algum problema posterior. Das agudas, principalmente é a meningite meningocócica e a meningite pneumocócica, ou seja, o professor Cícero deve ter falado, as meningites causadas pela bactéria pneumococo ou pela bactéria meningococo. Essas são mais graves e tem um potencial de deixar algum problema posterior. Em relação às meningites crônicas, a meningite por tuberculose e a meningite por criptococo, que é um fungo, essas têm um potencial grande também de deixar
um problema posterior. Claro que, tratadas precocemente, adequadamente, em geral não fica problema nenhum, mas existe o potencial, existe a possibilidade de haver algum problema. E para esclarecer um pouquinho, a meningite por criptococo é uma meningite que antigamente era incomum, hoje em dia é relativamente comum por causa, como eu comentei anteriormente, de outras doenças ou medicamentos que baixam a imunidade, né? E essa infecção, a meningite por criptococo, não acontece em pessoas com a imunidade normal e que não tem nenhuma doença prévia, mas ela tem um potencial bem grande de deixar sequela. Finalmente, falemos sobre prevenção, que é sempre o melhor caminho. Professor Cícero, quais são as estratégias de prevenção mais eficazes contra a meningite? As vacinas são uma medida preventiva importante, mas para quem elas são recomendadas? Bem, essa é uma questão muito importante, é uma pergunta que realmente vale a pena. Se a gente estivesse conversando aqui há uns, digamos, 25 anos, as minhas notícias não seriam boas. Mas, felizmente, assim, nos últimos tempos, a gente tem vacinas contra os principais agentes bacterianos causadores de meningite que têm uma capacidade muito grande de evitar casos e, com isso, evitar mortes também. Quem recebe as vacinas são crianças e pelo Programa Nacional de Imunizações, gratuitamente, né? A gente tem a utilização de vacinas muito boas para prevenir as meningites. Um dos agentes que hoje praticamente é muito raro, chama-se hemófilos. A vacina começou a ser utilizada por hemófilos no início da década de 1990. E as crianças, então, passaram a ser vacinadas. Com isso, as meningites por esse agente caíram muito. Hoje, ela raramente é vista. Nos anos 2000, passaram a fazer parte do calendário de vacinação do Brasil para as crianças a vacina para o pneumococo e para o meningococo também. A vacina para o pneumococo, ela é administrada para crianças aos 2 meses, aos 4 meses e depois um reforço é dado com 1 ano de vida. É uma vacina que dá cobertura para 10 tipos diferentes de pneumococo. É uma bactéria que tem muita diversidade, ou seja, tem aproximadamente 100 tipos diferentes. Mas a cobertura para 10 tipos é muito adequada e consegue realmente reduzir significativamente a ocorrência de infecções por essa bactéria. A gente tem uma preocupação com outros tipos, então, de pneumococos que não são cobertos pela vacina. Existem vacinas mais abrangentes, não com 10, mas com 13 e para proteção de 15 tipos diferentes, que não fazem parte do calendário do Programa Nacional de Imunizações, mas que podem ser obtidas em clínicas privadas. Para o meningococo, a situação é um pouco parecida. A primeira vacina é dada aos 3 meses de idade e depois aos 5 meses, com reforço com 1 ano de idade também. Mas é dada para crianças dirigidas para um tipo do meningococo. O meningococo, nós teríamos aproximadamente 4 tipos diferentes, né, que podem causar meningite. Mas também o Programa Nacional de Imunizações prevê uma vacina mais ampla no final da infância, no início da adolescência, na puberdade, que conferiria uma proteção para as crianças brasileiras, para os adolescentes brasileiros, para atravessar o período do adulto jovem. A parte disso, né, e pensando no calendário do Programa Nacional de Imunizações, a gente pode ter vacinas não só para crianças, que é um grupo de interesse, é um grupo muito importante, mas também para outros grupos de pessoas com defeitos na imunidade, que podem receber também por um programa especial que integra o Programa Nacional de Imunizações, mas que aí é fora do calendário. E aí são situações especiais, são incluídas pessoas idosas, acima de 65 anos, que podem receber também gratuitamente a vacina para o pneumococo, por exemplo, que é administrada. Então, conforme eu disse ao iniciar a resposta a essa pergunta, as notícias são bem boas, assim, com relação às vacinas para prevenção de meningites no Brasil, e a gente espera avançar mais nisso, assim, com vacinas mais abrangentes contra tipos diferentes de micro-organismos e, com isso, ter uma condição de melhor controle das meningites. Eu aproveito, então, para encerrar agradecendo o convite para participar de vocês e esperando, assim, que essa conversa aqui tenha sido útil para os ouvintes. E assim, chegamos ao final desse episódio. Agradecemos ao professor Cícero e ao Dr. Paulo Berrar por terem aceito nosso convite para participar do podcast e ajudado nessa troca de conhecimentos. Foi uma ótima conversa e um momento de muito aprendizado. Agora, para finalizar, gostaríamos também de agradecer a você, ouvinte que nos acompanha do outro lado da tela. Não esqueça de mandar seu feedback e suas dúvidas no formulário na descrição do episódio. Elas vão ser respondidas nas nossas redes sociais. Para mais conteúdos de neuro e para ficar por dentro dos próximos episódios, segue nosso Instagram, @neurotalks.ufspa. Até a próxima!